Pessoal, essa videoaula é a explicação da atividade 7 da página 137 do livro Trilhas 1 de Geografia. Lembrando que, terminando essa atividade, todas as atividades que seriam feitas no Trilhas 1 acabam, e aí nós passaremos para o Trilha 2 em todas as matérias. A escrita como forma de comunicação e um pouco de história. Como será que as pessoas escreviam? Será que foi sempre igual ao modo que conhecemos hoje? Nesse item, vamos estudar como a escrita, a linguagem e a comunicação entre as pessoas foi sendo modificada ao longo dos séculos. 1. Como as pessoas se comunicavam antes de existir a escrita? Como as notícias ou informações eram divulgadas e chegavam a diferentes lugares? Escreva o seu ponto de vista. Lembre-se, nessa questão 1, é a tua opinião, tá? Mas você procura lembrar o que você já viu nas lições anteriores sobre a linguagem escrita e escreva com as tuas palavras. Na 2, observe a imagem e registre os detalhes das suas observações da imagem anterior. Você vai olhar aqui, você está vendo que é como se fosse uma pedra, uma rocha. Olha bem e coloca as tuas observações, o que você consegue observar. Lembre-se também que é observação, você que vai estar vendo, então é com as tuas palavras. Na página 138, fala: você tem ideia de quem fez esse objeto? Quando fez e por que o motivo fez? A resposta não é tão simples assim. E aí ele vai dar uma explicação, que a comunicação escrita foi um dos processos mais importantes da humanidade, pois com ela as notícias e as informações puderam ser enviadas para vários lugares, possibilitando que hoje houvesse registros sobre as antigas civilizações e, ainda, passou a ser até mesmo um instrumento utilizado para registrar as transações comerciais de alguns povos do passado. Aí vai falar que durante muito tempo os arqueólogos, historiadores e outros cientistas pensavam que os sinais desenhados sobre uma rocha ou sobre placas de argila representavam o que estavam desenhados, mas, a partir de muito estudo, foram descobrindo que um animal ou objeto poderia representar uma letra. Era assim que alguns povos da antiga Mesopotâmia se comunicavam no passado. E aí ele dá exemplos, e depois ele vem aqui para esse texto grifado que fala a descoberta da escrita. Isso ocorreu aproximadamente por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Então, vamos ver, 3.000 anos antes de Cristo e nós estamos 2.000 anos depois de Cristo. Isso significa o quê? Que a escrita existe mais ou menos há 5.000 anos, né? Entre os sumérios da Mesopotâmia, que fazem parte atualmente do Iraque. E aí mostra que a escrita foi evoluindo. E aqui tem um mapa para vocês observarem. Observe os mapas, a seguir as localizações onde o antigo povo sumério habitava. Um mapa bem antigo, nessa parte verde, mostra a Mesopotâmia. Depois, que ela ficava entre os rios Tigres e Eufrates. Depois mostra todo o Oriente Médio e mostra a localização da Mesopotâmia antiga. E aqui, no último mapa, mostra o mapa mundi atual. Nessa bolinha vermelha é onde era a antiga Mesopotâmia, que agora é o atual Iraque, não é? Aqui do ladinho você vai ver o Brasil, lá de longe, e todas as Américas. Aí, no 3, você vai ler o texto, que nos informa sobre o desenvolvimento da comunicação escrita e dos materiais utilizados. Presta bem atenção nessa leitura, porque depois você vai utilizar alguns dados que você vai ler aqui. A escrita, sua origem, os diferentes materiais utilizados. Quando as pessoas de diferentes civilizações começaram a escrever, foi necessário inventar outras superfícies além da argila, da casca de árvores para escrever. Essa história sobre a escrita continua na China, onde encontramos vestígios que a invenção do papel pode ter ocorrido por volta de 105 depois de Cristo. E aí fala que eles usavam casca de árvores para escrever. E os arqueólogos descobriram também que o papiro é semelhante ao papel, tá, gente?
só que é feito de casca de árvores. Depois, se vocês quiserem, você pode pesquisar no YouTube sobre a origem do papiro, do papel. Tem uns vídeos bem interessantes lá. Eles eram semelhantes ao papel e eram feitos no Egito há mais de 5.000 anos. Olha aí, de novo, uma coisa bem antiga. Para elaborar o papiro, aí vai mostrar, vai falar sobre como eles eram produzidos e utilizados. Depois desse período, já se iniciou o uso de árvores para fazer papel, até chegar ao papel na forma que conhecemos e utilizamos hoje. Foi um longo caminho. Os povos que não utilizavam a comunicação escrita passavam seus ensinamentos e conhecimentos de geração em geração através da comunicação oral, ou seja, da fala. Cada povo escolheu sua forma de transmitir informações e conhecimentos através do tempo. Porém, atualmente, a comunicação escrita encontra-se bastante difundida e presente no cotidiano de muitos povos. Ou seja, usamos a escrita em quase todo o mundo, né? O papel é de origem vegetal. Também tem vídeos lá, tá, gente? Se vocês quiserem pesquisar, tem uns bem interessantes sobre a origem do papel e como que ele é feito. Diferentes tipos de árvores são utilizados para fazer o papel, que é industrializado e tem origem vegetal. Portanto, o papel é produzido a partir de fibras de árvores, mas pode ser obtido por meio de reciclagem. Lembra que a gente já viu também que o papel é reciclável nas aulas de ciências. Ou seja, aproveitando-se outros tipos de papel. Além do aperfeiçoamento do papel, o uso da tinta, que é outra descoberta também que ajudou, tá? A divulgar mais a escrita, porque lembra que eles escreviam em argila, molhava a argila, fazia aquelas pedras de argila, escreviam enquanto estava fresca e depois punham para secar. Então, a tinta também aperfeiçoou muito essa parte de escrever. Aí, na questão A, está falando: identifique e circule no texto com cores diferentes as palavras que indicam materiais inventados, na cor laranja. Lugar onde foram inventados e aperfeiçoados, na cor azul. E as matérias-primas utilizadas, na cor vermelha. E as técnicas de confecção e produção, na cor preta. Você vai voltar aqui no texto e vai grifar com essas cores diferenciadas esses 3 tipos de coisa. Se você não encontrar no texto, depois na hora da correção nós explicamos para vocês direito. Considere as palavras que você identificou e circulou no texto e organize essas informações preenchendo o quadro a seguir. Então, você vai vir aqui, materiais inventados. Por exemplo, vamos escolher deixa eu ver. Vou colocar o papel, mas tem outros, tá? O papel de origem vegetal. Aí você vai colocar aqui no primeiro quadrado. Lugar onde foram inventados e aperfeiçoados. A gente viu no texto também. Aí você vai procurar no texto onde eles foram inventados e vai pintar com a cor que tá pedindo, que no caso, aqui, ó, cor azul. E aí depois você vai ver a matéria-prima, que são as árvores, né? E as técnicas de produção. Você vai colocar aqui em cada quadradinho correspondente aquilo que você já pintou. Aí na 4, converse com a pessoa muito antiga da sua família e peça que ela conte uma história muito antiga, conhecida, ou uma história sobre as suas origens, fazendo uso da comunicação escrita. Aqui você vai pegar alguém da tua família, uma avó ou uma tia um pouco mais velha, e vai pedir para ela fazer um relato e você vai escrever esse relato aqui. Lembra da entrevista que a gente fez? É bem parecido. Você vai perguntar para alguém, você vai pedir só para ela relatar algo para você e vai colocar aqui nesse espaço. E aí a gente vai parar na 4, porque na 5 seria para fazer um painel, e aí não tem como a gente fazer isso à distância. E aqui seriam histórias contadas sobre a sua família, mas essa parte a gente não vai ver, porque também a gente pode esperar o retorno para fazer essa atividade. Porque seria também como se fosse uma linha do tempo. Lembra que a gente já viu? Mas ficaria muito ruim para a gente fazer isso à distância. Então, resumindo, você vai fazer só
até a atividade 4. E aí nós terminamos o Trilhas 1 e passaremos a trabalhar em geografia no Trilhas 2. Qualquer dúvida, já sabe, é só pedir ajuda nos comentários lá na plataforma e bons estudos!